Está começando mais um podcast Elas no Topo. Onde entrevistaremos a jornada de mulheres de sucesso. Eu sou a Natana Lacerda. E eu sou Carol Sabadim. E hoje a gente está aqui com duas mulheres incríveis, que são empresárias que a gente é apaixonada por vocês, tá? Não vou fazer tipo não, porque a jornada de vocês nos encantou. Por isso que a gente trouxe vocês aqui. A Ana Carolina Basso, da Basso Decor Home Design, que produz móveis, estofados e cortinas, persianas. Um trabalho incrível, depois vocês precisam conhecer. O arroba dela vai aparecer aí para vocês. E a Paula Zag, que é mentora de mulheres que querem trabalhar de casa, empreendendo com crédito consignado. Sejam bem-vindas, meninas, que seja um bate-papo muito gostoso. Obrigada. E nós escolhemos vocês duas, né? Porque nós entendemos e nós conhecemos desde o início, né, da jornada de vocês, empreendedora. Conhecemos um pouco da história, mas nós queremos que vocês falem um pouquinho mais, né? Como começou a jornada empreendedora de vocês, né? Da onde que surgiu essa vontade ou necessidade para empreender? Então, vamos começar com a Paula. Obrigada pela oportunidade, meninas. Vamos lá. Eu empreendo há 10 anos já, com um crédito consignado. Venho de banco, tive a oportunidade de ter a minha própria empresa, mas eu trabalhava para ganhar dinheiro, né? Porque eu sempre gostei de trabalhar, era workaholic, não tinha filhos, e essa era a minha vida. Trabalhar para ganhar dinheiro mesmo, levar para o lado financeiro. Mas a minha missão com o empreender veio depois da chegada do meu filho, que eu vi que eu não podia mais empreender pelo dinheiro. Não cabe na maternidade você empreender pelo dinheiro. Você precisa entender qual é a sua missão. Porque se for só pelo dinheiro, fica muito caro, né? A conta não fecha no final, não fecha. E a minha missão como empreender veio depois da chegada do meu filho, aliás, 1 ano e pouco depois da chegada do meu filho, porque com a chegada dele veio a perca do empreender, né? Na verdade, e a gente tem que recomeçar, entendendo qual é a nossa missão, que realmente desabrochou depois da mentoria com vocês duas. Eu não é também puxando sardinha, não, falar, tem que falar a realidade. Foi vocês que me abriram os olhos de que eu podia, sim, maternar, cuidar da minha casa, cuidar da minha família, cuidar de mim e ter sucesso no empreender. E ainda colocaram para mim que era real a minha missão, porque eu tinha dúvida dela, que junto eu poderia trazer outras mulheres comigo. E hoje eu tenho aí mais de 60 mulheres empreendendo de casa, de perto dos filhos, né? Conseguindo, de fato, exercer a maternidade e também empreender. Ai, que delícia, né? É uma história muito, muito gostosa de ouvir, né? Tem muitos detalhes aí que ao longo da conversa vocês vão saber, né? Vai conversar. E você, Ana? Como que foi? Bom, gente, é um prazer imenso estar aqui. Eu comecei a empreender tem mais ou menos 4 anos. Começou porque em 2019 meu irmão sofreu um acidente de moto muito grave e mudou toda a rotina do meu pai, porque ele morava com o meu pai. E o meu pai é tapeceiro há mais de 40 anos e trabalhando por conta, né? Por conta e sozinho. E depois do acidente ficou um pouquinho mais difícil para ele. Eu morava em Campinas, trabalhava em outra empresa. E foi quando ele me falou para Ana, você não quer vender o meu trabalho, né? Você é boa vendedora. Aí eu falei, pai, não vai dar certo, a gente vai bater cabeça, você não consegue ter funcionário, lidar com gente é muito difícil, né? Com um funcionário, no caso. E aí eu falei, mas se eu abrir a minha empresa, eu garanto que eu vou fazer de tudo para que você tenha uma tranquilidade, porque eu acho que vai chegar o seu momento, né? E em 2020, quando eu resolvi abrir, porque eu vinha tratando de uma depressão, porque o meu irmão sofreu um acidente e foi o renascer da vida dele, mas foi um pouquinho difícil para mim aceitar isso. E foi com terapia e tudo mais que eu entendi que o que estava pegando era a questão de querer ajudar a minha família. E aí, quando eu resolvi empreender, o meu pai foi o nosso primeiro tapeceiro, trouxe todo o maquinário, a experiência, e eu fui correr atrás de novos clientes, porque ele estava há algum tempo cuidando do meu irmão, não se dedicando tanto, então você acaba perdendo uma clientela, enfim. E na pandemia, quando a gente abriu, graças a Deus, foi bom, porque o pessoal ficava mais em casa, sentia a necessidade de reformar, de trocar o estofado. Então, foi aí que a gente foi engatilhando. Contratei meu primeiro funcionário, a gente não tinha nem dinheiro para o calção do prédio,
do barracão, enfim. Mas a gente alugou o barracão, conseguiu contratar e aí foi. Como eu comecei, seria assim. Eu posso contar mais um pouco? Porque senão a gente vai pegando um ponto no outro, né? Quando você chegou pra gente, não sei se você sabe que eu conheci você através da Simone Victor, que é uma Nossa influenciadora aqui da nossa cliente, região, é maravilhosa. cliente de vocês, e ela que indicou pela primeira vez e eu conheci seu trabalho através dela. E quando a gente foi fazer o primeiro Elas no Topo, eu lembro que eu te chamei e você estava com a bebê pequenininha, né? Queria que você Sim. contasse dessa época, porque o primeiro Elas no Topo já foi em 2023, foi Uhum. quando a gente se conheceu ali, mais ou menos nessa época, e você conseguiu participar do segundo, certo? No primeiro Elas no Topo, sua filha estava com quanto tempo? Olha, no primeiro ela tinha, acredito que 4 a 5 meses no Bem máximo. bebezinha. Ela era bem pitoca. E como é que foi empreender nessa época com ela pequenininha, assim? Até Conta porque a foi partir uma dela. virada de chave nessa época, né? Pelo que eu me lembro quando você contou pra nós. Sim, foi uma virada de chave porque eu não vinha de um período bom, porque eu não estava dando conta de funcionário, de correr atrás de clientes, eu não estava bem no meu casamento, e aí eu me separei, voltei com meu marido, aí engravidei, e aí a vida virou uma loucura, porque a empresa não estava indo bem, aí o meu marido já tinha ido para outra empresa trabalhar, e eu sozinha, quando a neném nasceu, eu fazia atendimentos por telefone e mandava o meu funcionário de entrega levar os mostruários para o cliente escolher. Isso foi por 30 dias, direto de casa. E aí, com 30 dias, eu falei, não, gente, se eu não for para a rua, o negócio não vai acontecer. E aí, eu vou ter que voltar a trabalhar, não consigo voltar a trabalhar, porque também tenho 30 dias a minha neném. Enfim, aí eu tive um suporte muito grande, que a gente chama de vó postiça, que ficou com ela, conseguiu uma amiga para ficar de babá, e com 30 dias ela já tinha babá, vovó, eu não ficava em casa, eu voltava na hora do almoço para amamentar, voltava a trabalhar, visitava um cliente, visitava outro, voltava. E assim, foi bem desafiador. E eu estava bem exausta quando eu fui participar do Elas no Topo, que foi realmente por indicação, por ter contato com a Si, né? Que eu fui vendo a movimentação, até chamei uma amiga, que eu estava na loja dela, inclusive, que vai inaugurar a quarta, estava fazendo as cortinas dela, Ariane da Corbini. E eu chamei ela e ela foi comigo. Não, amiga, vamos. E fomos, e assim, foi um divisor de águas, primeiro porque uma das palestrantes falou que tinha acabado de conseguir a Casa dos Sonhos, e aí ela terminou a palestra, eu esperei ela lá fora, entreguei um cartão, por fim ela me convidou para ir até a casa dela, no Alphaville, e acabou que foi um dos nossos primeiros projetos mais desafiadores, porque eu fazia reforma, eu até produzia algumas coisas, mas nada tão desafiador. Mas com tanta sede, com tanta vontade, falei, não, eu faço. Eu aceitei até reformar o toldo da casa dela, que estava totalmente fora do que a gente fazia. Mas tudo a gente fez com muito coração. Nem tudo deu 100% certo, assim, de imediato, mas fomos ajustando. E hoje, graças a Deus, tenho ela 100% satisfeita, me indica para outros clientes. E desse projeto foi quando que a gente começou a gatinhar. Eu continuei frequentando tudo que vocês faziam, confraria. Eu consegui, na confraria, entregando cartão, vim atender a Amanda, que foi a nossa primeira cliente assim, oficial de resultado de toda essa movimentação que a gente estava fazendo. Passei na frente de um local sem muita fé, sem muita esperança, porque eu estava sem condições financeiras, sem condições lógicas para abrir um showroom, mas eu queria ter um local porque a gente tem a fábrica, mas eu não consigo ficar na fábrica, eu não consigo atender meus clientes na fábrica, então faltava isso para nós, mas sem possibilidades. Aí eu, um dia muito chuvoso, parei, conheci o dono do espaço, ele falou, não, se você der a sua palavra, a sala é sua. Eu falei, mas e pagar, não sei o quê? Ele, não, quando ficar pronto você paga. Aí eu dei a minha palavra e fui seguindo na fé de que todos os outros projetos, pedidos que eu tinha em andamento dariam conta
de assumir mais esse compromisso. E aí atendi a Amanda, comecei a atender todo o círculo aqui de Itu. Hoje em dia, graças a Deus, tem muitos clientes aqui em Itu. A gente montou o showroom em parceria com uma empresa de móveis planejados, que é fantástica, Authentic. E hoje em dia, assim, eu consigo conciliar minha filha, porque desde pequenininha ela vai na escolinha, então até os 6 meses ela teve babá e ficou com a vovó. E aí, com 6 meses, ela começou a ir na escolinha. E até aqui em Itu, eu trazia ela de manhã, deixava na escolinha, depois buscava. Mesmo se eu fosse atender em São Paulo, em outra cidade. E Sempre tentando equilibrar, né, equilibrar. Ana? E o que eu percebo da Ana falando são grandes passos de ousadia e coragem, né, Ana? Exatamente o que eu ia Grande falar. passo de Calca aí, ousadia. né? E É muita fé. não foi diferente para Paula, com certeza, né, Ana? Não Não. foi. Porque quando você começou também na mentoria, que eu me lembro da história, você tinha quantas mulheres com você? 2, 3? Duas. Duas. Tinha Agora duas. mais de Caramba. 60. Tinha duas. Tinha duas. E a falta de certeza, né? Que eu acho que é uma coisa, assim, que eu tenho até falado muito com elas, da gente saber que a gente não vai dar conta sozinha. E a gente precisa de apoio, né? Seja de alguém do seu ramo, seja buscar mentorias, como eu busquei com vocês. Ninguém vai dar conta de nada sozinho, né? E a gente precisa do apoio, sim, para virar a chave, né? E eu precisava, né? Porque, assim, eu vinha de uma empresa que era minha, que eu tinha funcionárias, mas que eu via que o negócio não dava mais. Mas eu sabia que ali eu conseguia ganhar dinheiro. Mas eu também tinha essa possibilidade de apoiar essas mulheres. E aí também a gente tem aquele paradigma. Mas se eu vou ajudar, eu não vou ganhar dinheiro com o que eu estou ajudando alguém, né? E nem sempre, né? Vocês, por exemplo, vocês, a mentoria é um trabalho de vocês, né? E o trabalho, ele vai ter que render a gente ajudar o próximo, sim. Mas também a gente ter a nossa receita. Com certeza. E aí vocês me abriram o olho para isso, né? Vocês falaram, não, dá para fazer isso. Dá para você fazer, com certeza. E aí também, no decorrer, porque isso foi... Eu lembro que vocês abriram meus olhos no VIP do Elas no Topo 1, para isso já. E aí acabei comprando a mentoria de 6 meses, que é a Acelere 6 anos em 6 meses, e realmente acelerou. Porque aí lá também eu comecei a entender que não era pelo dinheiro, né? E esse é meu lema com elas até hoje. Aqui, eu falo para elas lá no grupo das minhas mentoradas, aqui não é sobre dinheiro. Porque senão, aquilo que eu falei já no começo, a conta não vai fechar se a gente for pelo dinheiro em si. O dinheiro é consequência. Eu aprendi muito isso com vocês. Porque a gente tem o medo no empreender, né, de assim, mas aí eu vou assumir um aluguel. Mas peraí, mas se você tiver fé, se você sabe fazer, né? Se você sabe como conduzir, se você tem pessoas te apoiando, né? Eu tinha elas, graças a Deus, meu marido me apoia demais nisso tudo também. No entanto, que eu não ia comprar a mentoria, não consegui comprar lá no dia. Eu chamei alguém de vocês, da produção, falei, viu, cheguei em casa e falei com meu marido, ele falou, não pode parcelar isso. Parcela, vai lá e faz. Você vai dar conta de pagar, né? Passos de ousadia e coragem. É isso mesmo. Né? Mas eu acho que, novo. assim, uma coisa que a gente precisa acho que aconteceu comigo e com a Ana, ter apoio, né? Porque sozinha é muito difícil mesmo, é muito difícil. E para mim o que abriu os olhos foi isso, foi esse apoio de vocês falarem, não, vai que a gente tá aqui segurando a mão, confia em Deus, né? E vai. E hoje você é um apoio para muitas mulheres. Conta um pouquinho como é que funciona esse seu trabalho. Tá. O meu trabalho é um trabalho de apoio mesmo. Eu não tenho mais funcionários, tenho uma equipe mesmo. Essas mulheres chegam até mim pelo Instagram, por indicação, e eu eu ensino elas todo o empreender com consignado e a gente faz uma divisão do lucro do negócio. Então, como elas se fossem minhas sócias mesmo, né? Mas pode começar do zero, então não precisa saber sobre empreender. Precisa ter o quê? Um celular e uma internet. Lógico, aquelas que querem se aprofundar, querem fazer uma renda maior, aí a gente incentiva a ter um computador. E aí, no começo, eu achava que eu tinha que ensinar elas a venderem o produto. E hoje eu vejo que não. Até algumas chegam até mim, elas ficam sedentas, assim, né? O que eu falo para o cliente? Como que eu abordo o cliente e falo, não, calma. Como que está o seu dia? Que horas você vai fazer isso? Você vai conseguir fazer isso hoje? Não, hoje... Então, amanhã você me chama para a gente conversar sobre isso? E aí eu vou conversando com elas, vou entendendo que é muito mais do ensinar elas a vender. Muitas vezes a gente passa 3, 4 dias antes de eu entrar sobre o produto com elas, entendendo. Elas estão passando por dificuldade com criança pequena, com marido, com família, com conhecidos que ela já tentou outros produtos no online, no home office, e as pessoas não respeitam.
é uma outra coisa que eu coloco muito para elas. A gente tem que colocar o valor, não é porque a gente trabalha em casa, não é porque a gente é empreendedora, né? Acho que todas aqui nós somos, sempre tem o vizinho, a tia que, Natânia, você não tá fazendo nada mesmo hoje, né? Só Vem falta. aqui. Então, assim, é sobre a gente colocar no nosso lugar, né? E aí eu vejo que depois, aquelas que começam a entender isso, a consequência da venda e do ganho delas, o céu é o limite. O céu é o limite. E quando eu comecei com vocês, uma outra coisa que vale a pena falar, Paula, faturava, acho que umas 5 vezes menos de quando eu tinha a minha empresa. E as 2 meninas que estavam comigo, elas não faturavam mais que meio salário mínimo. Hoje, essas 2 mulheres estão comigo, já faz 2 anos e pouco, e elas estão faturando mais de 5 salários mínimos. Uau. E eu hoje faturo o que eu faturava com a minha empresa com 3 colaboradoras. Então, assim, só que lá atrás eu entendi que não era isso. Eu não fazia conta. Eu preciso chegar em 500 mil, 1 milhão, 10 mil. Nunca fiz essa conta, nunca fiz essa conta. E eu aprendi isso com vocês, porque vocês fizeram uma grande pegadinha lá na mentoria. Não sei se vocês lembram. Vocês pediram pra gente anotar isso no primeiro dia. Vocês falaram, anota isso. Na segunda aula, 15 dias depois, aí vocês deram alguns exercícios pra gente entender como... Importante a gente fazer isso. Só que na segunda aula, não é que vocês falaram que não valia isso. Vocês falaram, tá, agora vocês precisam fazer isso, que não tinha nada a ver com o dinheiro. Nada a ver. Que era sobre a gente se autoconhecer, exercício sobre autoconhecimento, sobre relacionamento. E aí as fichas, naquele momento não, mas hoje as fichas começam a cair e é tudo que eu tento repassar para elas. Sabe o que é mais interessante, ouvindo vocês falarem? É que vocês não se apegaram, vocês tiveram olhares atentos para oportunidades. É isso. Porque a Paula não foi na mentoria que ela começou a ter um despertar para o negócio dela. Foi no VIP, no Elas no Topo VIP. Foi ali que ela começou a já ter esse olhar. A Ana, foi saindo uma palestrante ali do palco, ela puxou, eu tava ali do lado, eu lembro dessa cena, foi de muita coragem, isso que eu falo, foi lindo de ver. Maravilhosa, ela ali Ana. deu o cartão, se colocou à disposição. Então, é você realmente conseguir enxergar oportunidades, né? Às vezes a gente se acha tão pequena, ou acha que a gente não vai ter, né, condição, ou, né? Ou, só numa mentoria, ou só numa oportunidade muito grandiosa. Não, são nas pequenas oportunidades, são com um olhar atento, né, do ambiente que a gente tá, que faz com que a gente realmente consiga dar grandes passos, né? Com certeza. E da Ana, eu lembro do dia do showroom. Ela chegou pra gente, do nada, né? A gente tava em outra fase do negócio, do nada. Falou assim, Natana, eu vou abrir o showroom em Itu. Falei, o quê? O que vocês acham? Eu vou abrir o showroom em tal lugar, de tal forma. Eu passei na frente, eu senti... Até porque a Ana é de Porto Feliz, né? Ela não é de Itu. Mas ela enxergou que aqui havia mercado para ela. Sim. Ela teve essa visão, né, Ana? Como é que foi isso? Que loucura é essa? Por quê abrir o showroom em Itu? Eu senti que aqui a gente tem acolhimento. O pessoal, quando você se permite estar nas mesas certas, eu costumo até falar, tô trazendo uma empreendedora de Porto Feliz, levei ela para ver uma sala semana passada em Itu, ali próximo do meu showroom, porque ela me perguntou, como tá Itu? Como é Itu? Eu falei, você precisa estar. O dinheiro gira aqui. Então, se a Natana compra comigo, eu compro com ela, ela compra com a Carol, a Carol. Então, não tem aquela coisa de, não, eu conheço fulano e ciclano, mas eu vou comprar em outra cidade, eu vou comprar em outra loja. Aqui, a sinergia das pessoas, além de ser muito gratificante isso, porque eles valorizam, eles falam, eles indicam. Então, hoje, a gente não investe no Instagram, a gente não tem investimento em mídia, é tudo indicação. Então, a gente é indicado em grupo de condomínio, é indicação de clientes, dos amigos. Então, isso gira. E eu senti que aqui, eu nunca tinha sentido isso, na verdade. E até no dia que eu aluguei o ponto do meu showroom, de manhã eu estava atendendo uma cliente de Sorocaba que me deu um presente. Falei, eu vou colocar no meu escritório. E que eu tenho escritório na fábrica. Aí eu aluguei o showroom nesse dia e falei, agora eu entendi o recado. Vai ser aqui. E deu super certo. Desde então, a gente cresceu, sim, não sei nem mensurar. Porque na mentoria a Natana falava,
A Nathalie e a Carol, né? Não, porque você precisa comprar um carro para a empresa. Falei, tá, que jeito? Me explica melhor. Não. Aí, na semana seguinte, nada, dei um jeito, comprei o carro. Não, porque você precisa contratar fulano para tal função, porque a gente visualizava os gargalos. Não, mas não dá. Na semana seguinte, contratei. Ai, foi uma loucura tão doida que eu vim... Foi 5 meses o resultado do faturamento que a gente divulgou? Foi, Ana, Que em foi 5 meses a gente rodou, assim, de um jeito que, se você colocar na ponta do lápis, era 2, 3 anos caminhando lentamente. Então, deu uma acelerada tão grande que eu até falei, comprei o Elas no Topo para uma amiga no ano passado, dei de presente. E eu falei para ela, olha, no meu primeiro ano, eu não tinha dinheiro para comprar o ingresso mais barato. Eu tive que tirar de uma conta da empresa para investir. Esse ano eu vou no VIP, porque esse ano Deus me honrou. E esse ano, se Deus quiser, patrocinadora, tudo que as meninas quiserem. Porque, assim, Isso aí. vale a pena. A gente vê que não é pelo dinheiro. Nunca foi. Até porque antes, quando eu corria atrás de dinheiro, parece que o dinheiro fugia de mim. Exatamente. E quando eu passei a ter propósito, as coisas acontecem quando eu estou desesperada. Eu falo, meu Deus, como isso? Eu não queria mais ter funcionário, porque quando minha filha tinha 30 dias, eu perdi 2 grandes funcionários. Eu não tinha dinheiro para pagar as rescisões. Eu fui ameaçada por funcionários, grávida, dormia na casa da vovó da minha filha, porque eu não conseguia dormir em casa, meu marido estava trabalhando de madrugada. Então eu falei, gente, eu não quero. Sou boa vendedora, eu vou pegar produto pronto, deixo só o meu pai para... Nesse meio tempo, meu pai foi para a Itália realizar o sonho da cidadania, então eu tirei todo o meu caixa, tudo para viabilizar, ajudar ele a viabilizar isso, e ele trabalhando com a gente. E ele foi, eu estava grávida e não sabia, mas não contei para não estragar esse sonho dele. Quando ele foi, eu perdi o meu outro tapeceiro. E aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? Uma tapeceria sem tapeceiro. E não é uma mão de obra fácil. Tanto é que agora a gente tem grandes projetos, desde do curso online, para conseguir essa mão de obra, para treinar adequadamente essa mão de obra, uma produção de mulheres, porque a mulher é extremamente delicada, atenta ao detalhe. Então, assim, tem N coisas borbulhando e eu falo, gente, um dia parece que eu vivi meses. É surreal. Essa é a sensação, geralmente, empreendendo, né? Eu falo sempre que empreender é a melhor forma da gente se desenvolver. Porque são desafios diários que exigem que a gente saiba mais, conheça mais, que a gente se vire, que a gente tenha mais inteligência emocional para lidar com tudo que a gente precisa lidar. Então, você contando esses desafios, a gente lembra, a gente se emociona com você, assim, com todas vocês, porque a gente sabe de onde vocês saíram, né? E é muito fácil, é o que a gente tá falando, é muito fácil, não, nunca é fácil, né, empreender. Mas assim, quando a gente já tem resultado, conseguir mais resultado e mais resultado, ok. Mas a gente trouxe vocês aqui porque vocês saíram praticamente do zero pro topo. Então, hoje vocês estão entre os grandes nomes do mercado de vocês. Vocês têm consciência disso? Você tem consciência disso, Paulo? Sim. Que você é a maior referência dentro da sua área hoje? Sim. E como é que é isso para você? Porque eu percebo que, assim como a Ana, vocês são referências para mulheres, para o mercado de vocês, de sucesso. E você, eu vejo que também não é só de sucesso, é de comportamento, da forma como lida com os filhos, da questão física. Você tem influenciado as mulheres hoje de várias formas, né? Sim, é porque, como eu falei no começo, né? A grande virada de chave para mim foi entender que não era sobre o dinheiro. Até eu falei aqui que a virada de chave foi com você, mas a Carol colocou uma coisa que me veio à memória até, né? Que eu cheguei com um grãozinho lá, né? E o que foi a chegada do meu grãozinho? Eu poderia, depois que passei tudo que eu passei com a chegada do meu filho, que ele precisou operar, a gente ficou 4 meses internado. Pode contar isso, por favor, Paula, porque as pessoas não sabem. É uma história muito linda. A sua história, né? Vamos lá.
eu era empreendedora, como eu falei, workaholic, trabalhava, tinha muito sucesso no meu negócio, comecei do zero o meu negócio, eu e meu marido, conquistamos tudo que a gente achava, até coisas que a gente nem achava que ia conquistar, né? A casa que a gente sonhava, o carro que a gente sonhava, viagens, tudo que a gente acha que o trabalho pode nos proporcionar, o dinheiro pode nos proporcionar. E eu, com a pandemia, também tenho muito a agradecer, porque a gente teve redução de taxa de juros, as pessoas precisavam de dinheiro, os bancos transformaram os contratos em online. Logo, eu pude fechar a minha loja física e trabalhar de casa. Tinha 4 funcionárias, cada uma na sua casa, rodava-se muito bem. Eu e minhas 4 funcionárias não tínhamos filhos, 2 delas eram solteiras. O que a gente fazia? Trabalhava. O que a gente fazia? O que era o final da conta? Ganhar dinheiro. E a vida estava indo linda, maravilhosa. Só que eu trabalhando de casa, eu estava na fila de adoção, quando, de repente, em maio de 2021, meu telefone tocou. E quando o telefone tocou, eu simplesmente estava no computador, fechei o computador e não sei mais que dia eu abri ele. Porque meu filho chegou, teve toda a aproximação dele, e mais ele precisou operar o coração, que a gente ficou 4 meses internado. No tempo de internação dele, eu entendia que não estava tudo perdido, porque eu ainda conseguia, com isso daqui, falar com as minhas funcionárias, atender um cliente ou outro que gostava que eu atendesse ele, mas as coisas foram escapando pelos dedos, né? Um faturamento que era X se tornou meio X, um quarto de X, funcionária que você não está mais ali o tempo todo, ali, né, no comando, se perde também, funcionária que pede para sair, funcionária que vê a oportunidade de fazer uma coisa não tão legal. Aconteceu de tudo. Com essas 4 funcionárias, cada uma teve uma história. E algumas boas, algumas não tão boas. O fato que a empresa acabou, e aí eu me vi, acho que naquela situação que a maioria das mulheres se vê quando tem filho, né? Dependente da via, né? E agora? Né? Eu deixo criança e família de lado e toco a empresa, né? Acho que a Ana se viu nessa situação. Porque a gente vê isso daqui totalmente, que é impossível, né? Ou você tem que escolher uma coisa ou outra, né? E é uma outra coisa que eu agradeço vocês, que vocês me abriram os olhos. E aí eu vi, assim, que eu tinha o que fazer. Só que aí passou o tempo da recuperação do meu filho, coloquei ele na escola, acabei colocando ele no período integral para o desenvolvimento dele, porque ele precisava, ele passou, bem dizer, 2 anos acamado, né? Então ele precisava aprender a andar, falar. A gente decidiu colocar ele na escola integral. E aí eu me vi, falei, caramba, eu tenho tempo para voltar a trabalhar, né? Ah, mas não dá mais eu contratar funcionário, porque aí também você põe a criança na escola, período integral, primeiro ano, né? Telefone mais toca do que eles ficam na escola, né? Aí eu ficava assim, vai dar, não vai dar? Mas, poxa, como que eu tinha a oportunidade? Ainda assim eu estava atendendo um cliente ou outro, né? Se eu tenho essa oportunidade, por que não outras podem ter essa oportunidade? E até que um dia, no portão da escola, uma moça que eu tinha feito amizade com ela, e que o filho dela era da classe do meu filho, da sala do meu filho, e eu falava que eu trabalhava de casa, tal, né? E aí ela falou assim, me ensina. Eu falava, ai, vai dar certo isso. Que horas que eu vou ensinar para ela? Se ela tem 2 filhos para cuidar, eu tenho 1. Que horas que a gente vai fazer isso? Aí até que um dia ela falou assim, eu morava perto da escola, ela falava, eu posso deixar meu menino aqui, de manhã minha outra filha vai na escola, a gente toma um café, se você não se importava na sua casa, eu tenho um notebook, eu levo. Até aceitei. Daí depois que eu cheguei em casa, eu falei, e o que eu vou pagar para ela? Tô ganhando -1, vou pagar -2 para ela, né? E eu fiquei com aquilo, porque a gente vem daquilo, contratar funcionário, registrar, CLT, paga vale transporte, paga tal. Eu não tinha condição de fazer aquilo naquele momento. E aí eu falei para ela, olha, eu não vou ter como te pagar. Aí ela me falou, a primeira chave começou ali, ela falou assim, eu não quero ganhar dinheiro, eu quero voltar a ser útil. Faz 7 anos que eu não sei o que é trabalhar. Eu preciso trabalhar. Ela falou assim, Paula, graças a Deus, o meu marido dá conta da casa. A gente tá aí 7 anos, com 2 filhos bem criados, comendo bem, né, vivendo bem. Mas eu não quero mais viver essa vida. Eu preciso ser útil. Daí a primeira chavinha se ligou. Daí eu levei ela para casa, ela ia lá à tarde, expliquei para ela, ensinei ela, as coisas começaram a andar. Paralelo a isso, eu comecei a postar uma coisinha ou outra, né? Aí uma ex-funcionária minha me procurou e falou, Paula,
o seguinte, mas de muito tempo atrás, ela começou comigo como estagiária, saiu, foi trabalhar em outro lugar, e ela acabou abrindo uma financeira para ela em Porto Feliz, inclusive na época, só que aí ela teve filho e fechou a loja, ela falou, Paula, eu não dou conta, e eu não dou conta de fazer sozinha. O que é essa parceria aí? Aí eu falei com ela, a gente foi, daí foi na época que depois eu fui no Elas do Topo, e estava com duas, né, com as duas. Só que aí, na minha cabeça, era aquela história, eu estou ajudando elas, então eu não posso faturar com isso. Não, a gente pode fazer as duas coisas, né? Sim. Eu acho que qualquer prestação de serviço, qualquer trabalho, é para você ajudar o próximo, né? E foi aí que realmente a chave virou de vez, né? Mas aquela sementinha menor, assim, eu acho que veio com a maternidade mesmo, né? Da gente entender a necessidade disso, que é possível a gente... Eu sempre falo, né? As pessoas falam assim, como que você dá conta de tudo, né? Porque a Ana fala, que nem a Ana falou, é postura, do autocuidado que eu aprendi nisso, o autocuidado eu aprendi muito no hospital, porque assim, eu me vi em dias assim, cara, você não quer lavar o cabelo, entendeu? Você não quer. Só que eu falava, não, meu filho precisa de mim. E eu esperei 5 anos pela chegada do meu filho. Eu sabia que ele ia se recuperar, e quando ele se recuperasse, ele ia ter uma mãe acabada, né? Sem falar que ele chegou, eu já tinha 40 anos, né? E aí, a gente fala assim, daqui a 10 anos eu tenho 50, né? Eu vou conseguir acompanhar meu filho correndo num jogo, assistir ele em alguma coisa, né? O autocuidado começou ali para mim e até pelas coisas que a gente vê no hospital, né? E a gente vê assim que existe de tudo, mas que Deus é capaz de tudo também, né? De todas as curas, né? Com certeza. O que eu estava passando ali era mínimo perto de muitas mulheres que tinham filhos há anos internado, porque a gente ficou no hospital especialista em coração, então tinha coisas bem graves. E aí, e até porque também fiquei no SUS, então a gente vê situações também, né? E aí também a minha chavinha de poder ajudar, né? Poxa, uma mulher que está no hospital poder atender 1, 2 clientes, que ela não ganhe um dinheiro grande, né? Porque muitas vezes ela já tem algum auxílio do governo, mas que ela tenha essa utilidade que a Aline lá atrás me falou. Essa utilidade, assim, é uma palavra, assim, eu quero ser útil. E a maioria delas, assim, nas primeiras conversas, talvez ela não fale essa mesma frase, entendeu? Ela fala, eu preciso fazer algo para ajudar o meu marido. Mas não é para ajudar o marido, não. É para ela se ajudar. Sim. É para ela encontrar o lugar dela, né? E aí, levando isso que não é só sobre o dinheiro, eu vi que eu precisava também me posicionar, né, mediante elas. Como que eu dou conta de tudo, né? Eu falo, a primeira coisa, eu não dou conta de tudo, vai ser humanamente possível. E aí eu comecei a enxergar também que eu não sou a Mulher Maravilha. Porque lá atrás também, quando eu queria tomar a decisão sobre se eu ia me dedicar à maternidade ou ia me dedicar ao empreender, é porque eu era imatura em relação a isso, né? Porque a gente quer dar conta de tudo. Então, era muito mais fácil falar assim, tô dando conta de tudo, só que eu só tô na maternidade, tô dando conta de tudo, só que só tô no empreender. Só que, de algum lado, eu ia ficar insatisfeita. Então, eu comecei a ver que é possível a gente equilibrar, né? Talvez a gente não vai chegar num topo lá, que lá atrás a gente sonhava, mas que é um caminho aqui que vai deixar a gente tão realizada quanto aquele topo que eu sonhava lá atrás, né? A gente tem que entender qual que é o nosso topo, né? A gente olha Exatamente, muito, né? O topo dos outros. Né? Ou o topo que a gente pensava lá atrás, né? Sim. Porque a gente vive de momentos na vida, né? Exato. E acho que existem fases, né? A mulher já é muito cíclica, por natureza. Mas também existem muitas fases nas nossas vidas, né? Então, tem momentos que a gente vai ter que dar o sangue, vai ter que estar lá no chão, costurando a cortina, né, Ana? Mas tem momentos que a gente vai conseguir dar uma conciliada com relação à saúde, a esse equilíbrio, esse autocuidado. E vocês duas são exemplos para isso, né? A Ana tá aí nesse novo desafio, né, Ana, de também se olhar, de cuidar de si, né? Sim. Porque é o que eu falei, tem momentos que são fases, né, Ana, que a gente precisa ali dar 1000% na empresa e alguns pilares acabam, né, ficando ali mais de escanteio. Mas tem uma hora que é necessário trazer isso de volta. Tem que entender que é uma fase, porque senão a gente é tão, né, a mulher quer fazer, né, intensa. Quer ser Mulher Maravilha, né? Que a gente, acaba eterno, engolindo, né? tudo, né? Sim, porque assim, quando a minha filha nasceu, ela consertou muita coisa em mim, no meu marido, nosso casamento se reinventou. E na empresa foi a mesma coisa, porque eu buscava um gás, um combustível que eu não sabia que era possível. Pelo contrário, quando eu estava grávida, o pessoal falava, nossa, mas vai atrapalhar, como se filho fosse um fardo.
quando, na verdade, filho é bênção. Sim. Ela é a... Se eu, às vezes, converso com Deus, Deus, tá tudo caminhando tão bem, segura aí, minha filha é tão linda, a empresa fluindo. Eu falei, só que faltava alguma coisa depois que as coisas começaram a acontecer. Porque, por exemplo, em 5 meses, a gente fez um faturamento que eu nem achava possível com a quantidade de funcionários que eu tinha. Eu contratei, recontratei, a gente construiu muita coisa. O meu marido virou o meu sócio, porque o passo inicial foi da Natana e da Carol para trazer ele para o time, para trazer ele como sócio, porque a Sentir gente... pertencente, né? E desde quando ele começou a pertencer e ser da empresa e a empresa ser dele, porque a gente quer o feminismo, né? A gente quer, não, sou eu, a empresa é minha, eu dou conta, eu vou lá, eu faço acontecer. E o seu marido, ele tá junto nessa, ele não é seu funcionário. Então, quando eu virei essa chave, a gente virou sócio no papel, a gente, assim, mudou completamente, a gente entendeu qual a função, a minha função na empresa, qual a função dele na empresa, e as coisas foram caminhando. Sem ele, eu digo que eu não teria chegado tão longe, porque a gente precisa, sim, de um equilíbrio. Quando eu comecei a cuidar da minha casa, eu comecei a cuidar da minha filha, porque eu não conseguia dar conta. Então, eu achava que eu podia pagar uma faxineira, eu podia pagar a babá, eu podia comprar comida fora e tava tudo bem. Só que não tava, porque eu tinha que fazer comida para minha neném, porque quando eu era pequena, eu era muito obesa. E isso para mim não foi bom. Não foi bom, eu sofri muito bullying, eu sentia que a minha mãe me rejeitava por conta disso. Então, eu falei, eu sei como não deixar a minha filha obesa. Então, eu cuidava dela, mas eu não cuidava de mim. Eu era a mulher dos negócios, eu estava sempre num evento, em outro, não sei o quê. Mas eu estava acima do peso e cada vez mais acima do peso e cada vez mais e cuidando dela, cuidando do meu marido. E eu falei, não, gente. Tanto é que agora a gente contratou uma empresa de marketing maravilhosa que faz as nossas gravações e o start foi esse. De eu me ver num vídeo onde eu não conseguia me enxergar. Eu falei, gente, eu tô desse tamanho. Eu tô assim mesmo? É real? E aí foi onde virou a minha chave e eu falei, não, agora que eu tenho 2 vendedores, a fábrica, a produção de cortina, a gente só precisa do celular, a gente que empreende, a gente faz tudo rodar com o celular, você liga para um, manda mensagem para outro. Falei, então chegou o meu momento. E eu coloquei isso como foco principal. Tanto é que eu tô há 30 dias e uma semana. Agora eu entrei num protocolo desafiador, que são 90 dias de alimentação regradíssima, treinos intensos de 3 horas por dia. E a Ana de 2020, quando é que ela ia arrumar 3 horas para se dedicar na academia por um propósito? Eu digo que começa lá, porque lá é a minha rede de networking, aonde a gente vai jantar, onde a gente vai comer. Então, a gente está sempre fazendo negócio, a gente está sempre captando orçamento. Então, aonde a gente está, a gente sempre está influenciando alguma outra pessoa, tentando arrastar, né? Então, eu digo que isso mudou totalmente a minha vida quando eu passei a olhar primeiro, cuidar da minha família, que isso refletiu nos nossos negócios, assim, de forma grandiosa. Depois foi olhar para a espiritualidade e olhar para a minha saúde, porque, claro, não vou falar que não é estética, porque a estética me incomoda. E eu fingia que não incomodava. Mas é pela saúde, porque quando a minha filha crescer, eu quero que ela olhe para a mãe dela e fale assim: nossa, eu quero ser igual à minha mãe. A gente é referência, Não né? só no negócio, mas o físico, o que faz, como faz. Porque se eu levar ela para um caminho de comer, 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 vamos sair para comer, é isso que ela vai fazer. E na academia a gente passou por um processo onde eles falam: não existe criança obesa sem que o culpado seja os pais. Porque criança não compra comida, criança não frequenta supermercado. Então, isso ficou muito, muito forte em mim e eu falei, não, a minha filha vai ser diferente.
Então, tudo bem que enquanto a gente controla, vai tudo caminhando. Mas eu acho que os nossos hábitos mudam. Mudam gerações, mudam E pessoas. valores, né? Porque você tá levando isso como um valor seu, né? Cuidar da sua saúde, né? Como Você ser um valor. exemplo, você arrasta a sua filha, né? Com a gente fala certeza. exemplo, arrasta, né? Se arrasta. E eu falo que exemplo arrasta família e arrasta os negócios. Porque não tem como você liderar se você não for um exemplo. Não tem como você ser, né, uma referência para sua filha se você não for um exemplo. Eu vejo lá meus filhos ali, eu tenho 3, né, meninos. E o que eles fazem, eu sei que é o que eu sou. E às vezes eu me assusto. Eu falo, nossa, sou eu todinha, tô fazendo isso, eu vou me modificar. É interessante você falar disso, que eu tô no mesmíssimo processo que você, de cuidado com a saúde, e como a gente, como mulheres empresárias, como isso é negligenciado. Como não se fala disso, não se fala de família, não se fala de saúde. Se fala só da gente ter sucesso. Então, o que que é? Nós, mulheres, temos que ter sucesso. Trabalhe sem limites, fique milionária e acabou. Isso. E deixa um caminho de destruição. E a gente sabe E por que não é dentro tá sustentável. quebrada. Por dentro tá quebrada. É um caminho de destruição quebrada. completa. Sim. E isso não é sucesso pra mim, por exemplo. É, pra mim também. Eu- Pra nós, né? Pelo que a gente viu. Eu enxerguei outra coisa e realmente o cuidado com a saúde era o que eu mais negligenciava, porque era o mais desafiador. Eu já sou uma pessoa muito família, uma mãe que agora tenho ficado mais ainda, né? Eu vejo que Deus tem me conduzido mais ainda para o meu lar, mais ainda para os meus filhos. Mas a saúde eu sempre deixava para depois. E eu sempre sabendo que eu tinha que cuidar daquilo. Então, esse ano eu falei, não, esse ano eu vou cuidar. E também tô num desafio, mudando os meus hábitos. Então, quando eu vejo... Você foi uma pessoa que me inspirou muito, Paula, nisso, A sabia? gente já conversou bastante sobre. Sabe que eu tenho um vídeo do Joel J que ele fala sobre 3 pilares, sobre a ordem de um pilar que é inegociável para ele: saúde, família e trabalho. Eu tenho falado um pouquinho diferente, porque eu acho que antes de tudo é Deus, né? Não tem jeito. Então eu falo muito lá para as meninas, eu falo, gente, não inverta a ordem. É Deus, saúde, família e trabalho. Porque assim, ele explica lá. Se você não cuidar da sua saúde, você não vai cuidar da sua família. Esquece. E se a sua família não tiver em ordem, família no total mesmo, relacionamento com o marido, a saúde dos seus filhos, relacionamento dos seus filhos, cara, a empresa não vai andar, vai ficar girando em círculo. O dinheiro não vai prosperar, né? Aquilo que você já falou, O né? dinheiro não volta. E para mim, o pilar lá tá Deus. Então, eu acho que assim, se você tiver com a sua espiritualidade, sua conexão com Deus, você vai... A outra coisa é que quando eu entendi isso também, aí você começa a cuidar do seu corpo, porque é o presente que ele nos deu pra estar aqui. Se Nós não somos fosse esse templo, né? corpinho, não estaríamos aqui, não é? Com certeza. Então, acho que a gente precisa honrar isso. E aí, sabe, uma coisa vai desencadeando a outra. E quando a gente cuida da nossa saúde, automaticamente a gente cuida da nossa família, porque a gente é exemplo para os nossos filhos, para os nossos maridos, gente. Porque alguns homens têm mais facilidade para cuidar do corpo, mas muitos não. Até pela sobrecarga que eles têm, às vezes, de trabalhar fora, às vezes até de falar, não, vou comer o que tem, porque, coitada, eu vou pedir pra Carol fazer uma janta a essas horas da noite, então eu vou comer um pão. Só que se a família tá em conexão ali, todo mundo numa alimentação saudável, todo mundo sabendo que precisa disso, gente, fica muito mais fácil. E eu vejo nitidamente nas mulheres que eu tenho comigo, que as que começaram a captar isso daí, depois a consequência do faturamento é gigantesca. As que depois falaram assim, vou para a academia, Paula, proibir aqui em casa de dia de semana não tem mais doce. Ali dá 2, 3 meses ela tá faturando mais. Eu falo, gente, não é coisa da minha cabeça, isso é real. É real. É o saudável por completo, né? Você tá cumprindo princípios. Então não tem como, né? Você não colher frutos, né? E a gente começa... Eu falo sempre, até no meu Instagram, virou um burburinho, porque eu falo que a gente precisa sentar na mesa certa, porque depois do Elas no Topo, eu conheci mulheres que eu falei, gente, que eu queria mais relacionamento com elas, e ia, frequentava e sentava na mesa, e elas foram me puxando. Sim. Tanto é que, na época, eu não entendia tanto. Por que você não mudou o seu logo, né? Traz uma identidade diferente, não sei o quê. Nossa, que povo chato, né? Nada tá bom. Fui lá de teimosa, mudei o logo, mudei. Falei, nossa, agora vai chamar Home Design, porque antes a gente só atendia como tapeçaria. Então, reformava tudo.
comecei a trabalhar com cortina e persiana e depois, quando eu fui ver, a gente estava praticamente fazendo projeto de interiores, porque a gente vendia a casa toda, por isso o home design. E assim, são coisas que você vai escutando e que às vezes o pessoal leva para um lado que não é saudável. Mas não, as pessoas estão querendo te puxar, estão te puxando, estão te levando. Tanto é que para essa carga intensa de treinos, de alimentação, eu acordei no domingo e falei, gente, perdi hora, acordei 4h40. Falei, gente, perdi hora, o cardio dá 5. Vem, você faz meia hora a menos, mas vem. faz, isso. Eu fui, fiz 2 horas. Fizeram 2h30. Falei, gente, então é alguém te puxando, sabe? Não, a gente vai comemorar no Outback, mas você come uma salada. Sempre tem opção. Sabe? Isso, Sempre tem. tem opção. A gente tem que entender que a gente não precisa deixar de viver. Isso. Mas a gente precisa viver da maneira certa, fazendo escolhas. As escolhas na nossa vida é o que define o caminho, o propósito. E foi a partir de vocês, depois que vocês me deram a oportunidade de, por exemplo, falar para 300 mulheres, que eu falei, nossa, gente, é diferente. Porque vinha um monte de mulher falar, nossa, Ana, que incrível, eu tô passando por isso, eu tô quase fechando, de eu chamar mulheres e falar, não, vem aqui, ó, vou te mostrar uma sala, ela alugar a sala e o negócio dar um boom e trazer o negócio para cá, e a gente querer direcionar, querer levantar as pessoas, né? Porque não é só, eu vendo móveis estofados, não. A gente faz Não é sobre muito isso. mais que isso, é. Como mulher é gregária, eu percebo que o nosso movimento aqui, a nossa região, ela tem crescido tanto por essa generosidade das mulheres que aqui estão. Muito bom que vocês sejam tão generosas assim. Eu sei que vocês duas são muito. São pessoas que querem agregar, que querem trazer, que querem o melhor do outro. E a gente tem muitas crenças sempre, né? Ai, quem sou eu? Você é rica e você é magra e você é bonita e vou ter um filhos incríveis, um relacionamento bem sucedido. Porque a gente aprendeu que a gente não pode ter tudo, mas às vezes a gente esquece de que a gente é filha. A gente pode ter tudo, nós somos criadas para tudo, o mundo é abundante. A gente não pode prender a informação por medo do outro crescer, que isso é uma coisa que as pessoas falavam que as pessoas no interior tinham essa mentalidade. Eu tenho orgulho de dizer que aqui eu não vejo essa mentalidade. Também não. Que aqui eu vejo mulheres crescendo, agregando, até concorrentes se ajudando, Sim, né, de certa sim. forma. Então, esse movimento está muito bonito, que a gente possa continuar isso. Eu acho que há uma coisa que a Ana falou de estar na mesa certa e junta com que o meu pensamento de não pensar que é sobre dinheiro. Porque assim, desde o primeiro Ela no Tomo, né? Porque eu fui no primeiro VIP, fui assim, Andréia, não, vai, é sua cara, você tem que ir, não sei o quê. Fui no escuro, já conhecia um pouco Natana. E, na verdade, eu vi as coisas, eu falei pra você uma vez, né? Eu vi as coisas de Natana e falava assim, mas eu não tenho um produto físico, assim, porque eu achava que ela era muito ligada à venda, a físico. Aí, quando eu vi, falei, não, vai ser bom. Aí, fui no primeiro VIP e desde então também, igual você, consumo tudo dessas duas maravilhosas aí. Só que aí as pessoas vêm perguntar assim, mas como que foi o seu faturamento? Depois que você foi nelas no topo, no dia seguinte já tinha quantas? Não sei o quê. Gente, não é sobre isso. Não é sobre isso. E não é um passe de mágica, né? Exatamente, não é sobre isso. Querem. Eu não vou lá no Elas no Topo e depois vou ficar contabilizando quantas mulheres me chamaram depois do Elas no Topo, quantos reais eu ganhei depois daquele Elas no Topo, do primeiro, do segundo, do terceiro. Não é sobre isso, é sobre compartilhar. Eu falo, eu não... Olha, de verdade, eu acho que no Elas no Topo, parceira minha mesmo, que veio para vender para mim, 0, entendeu? Mas não é sobre isso. Eu fiz a contabilização, no primeiro Elas no Topo eu conheci 100 mulheres. 100 mulheres. Uau. Do VIP, depois daí eu entrei na mentoria, teve o grupo da mentoria, você vai, que você conhece uma, que é amiga da outra, fora as outras que estavam lá, e eu fiz as contas que do primeiro para o segundo foram 100 mulheres que eu conheci, como você falou, me inspirando, dando toque, seguindo, sabe, aquela live que você abre e fala, não vai ter ninguém, mas tinha uma lá que depois te manda, fala, Paula, é isso aí, vai, faz. Não tem nada a ver, talvez concorrente ou não, de outro ramo, mas é sobre isso, sobre estar no lugar certo, né, e saber
que não é sobre ser a empresária mega blaster, faturamento bilhões, né? Isso não é o verdadeiro sucesso, né? Exatamente. Não Para é. mim, pelo menos, não, né? Eu falo também, quem acha que é também, não vamos discutir sobre isso. Claro, Mas claro. para mim, não. Mas na grande maioria dos casos não é. Não é. Não é. Não Porque é. às vezes tem mulheres que demoram pra reconhecer isso. É. A gente tem que falar sobre isso, porque é uma questão, né, que acontece muito, né? É que eu acho que isso também é muito importante, né? Mas Sim. também, isso Sim. sozinho não é Não vai fazer, sozinho vai não- fazer não se sustenta. graça, né? Exato. E fala disso do passe de mágica, cara, que é uma coisa que o mercado prega muito. Poxa, Que é fácil. as pessoas acham. Por que a gente trouxe vocês para contar jornada difícil, não tinha como pagar as pessoas e tal? Porque as pessoas acham que da Ana zero até a Ana topo, você estalou um dedo quando você sei lá o quê, e você tá aí com esse cabelo lindo, Lindo, maravilhoso. maravilhosa. E não é assim. A gente come poeira para chegar onde a gente chega. Sim. Só que como na internet as pessoas não compartilham os desafios, essa fase difícil que a gente vive, o que o mundo faz? Parece que é um passe de mágica. As pessoas estão procurando salvadores, estão procurando um mentor que essa pessoa vai me fazer, essa mentoria vai me fazer, esse evento vai me fazer. E elas não têm noção de que quem tem que fazer são elas, de que o processo quem tem que viver é ela. Ter direcionamento não é uma coisa, mas ele só funciona com quem executa, né, Cá? Exato, e que tem esse olhar, né? Quem tá atenta para isso, né? Para poder entender aonde ela está, onde ela As precisa chegar, entender as oportunidades, né? Que foi uma coisa que a gente conversou aqui, né? Vocês tiveram esse olhar. E não ficar num lugar de vitimismo, porque vocês duas estavam num momento que poderiam se vitimizar. Vocês tinham, né? Essa carta para falar assim, não, eu tô numa fase realmente muito difícil. Mas não, vocês tiraram isso, colocaram de lado, né? Não que era isso não quer dizer que não eram fases difíceis, mas vocês optaram por olhar por um outro lado, né? Sim, que aí não tem mesmo. como, né? Aí você cresce, flui. né? E tudo flui, exatamente. E eu acho que nós estamos chegando agora no final do Ah, nosso episódio. como é rápido, né, gente? Dá Muito vontade de ficar aqui a rápido. tarde toda. Na verdade, você falou contar a jornada é um É um pouquinho da é jornada, né? 1% da jornada de vocês, que a gente conhece muito da história. E chegou a hora do nosso bate-bola. Sim. É isso Bora lá, mesmo? sim. Vamos lá, então. Eu vou falar com a Paula, então, e depois a Ana vai com a Ana. Bate-bola, Paulinha, é o seguinte, literalmente o bate-bola, tá? A gente vou falar uma palavra e você me fala o que vem na tua mente. Uma referência. São duas. Mariana, do Coração de Mami, e Sica Vitor, né? A Sica Vitor, porque são duas mulheres que, a princípio, quem olha acha que abriu mão da jornada de empreender delas, mas não, elas entenderam o que é sucesso, né? E conseguem equilibrar tudo. Maravilha. Sucesso pra você. Equilibrar, né? Equilibrar. Um sonho. Que mais de 100 mulheres vivam o propósito que eu tenho. No mínimo 100 mulheres. Um ranço. Dizerem que a gente vai dar conta de tudo. Falarem que a gente tem que dar conta de tudo. Uma frase. Você não vai dar conta de tudo. Filhos. Pulsar, né? Pulsar de colocar pra frente a gente, né? Família. Amor. Puro amor. Trabalho. Paixão, né? Tem que ter uma paixão pra você conseguir conciliar tudo. Seu próximo passo. Terminar o próximo ano com mais de 200 mulheres no projeto, sendo que 100 realmente sejam impactadas com tudo, né? Porque a gente entende que nem todas estão no momento, né? Hoje a gente tem 60, mas nem todas estão no momento. Deus. Tudo. Ele é tudo. Que lindo. Ana, vamos lá. Uma referência. Não tô copiando, tá? Mas é que quando você falou, realmente veio a Sica, porque ela foi uma cliente que me conheceu quando eu estava grávida e não sabia. Imagina. Ela já estava grávida, o filhinho mais novo dela tem uma diferença muito pequena da minha filha, e ela, para mim, é a referência que dá para equilibrar todos os pratinhos, que é possível estar sempre bem arrumada, ser mãe com excelência, que você cozinha, que você faz com amor,
que é determinada, que trabalha, que luta. Então, assim, ela é uma das minhas referências. Não é porque é minha amiga, não, mas vou te Esse contar. corte é pra Cica, né? Eu vou mandar pra Cica pra ela postar, porque é só... Não é E eu maravilhosa? conheci ela ainda, assim, ela é tão referência minha que, cortando aqui. Nem dá pra ser Vamos falar da bate-bola. Simone. Vamos falar Acabou, da né, bate-bola. Simone, Ela- acabou com o Simone, bate-bola. só Eu dá conheci você. ela na internação do meu filho operou, cirurgia, difícil, tal, vai pra casa, tem uma infecção interna, volta pro hospital. Esse momento foi bem difícil. Aí a Bruna da STX me chamou, a gente já se conhecia tal, me chamou pra fazer umas fotos da STX lá, do lançamento. Daí ela falou, eu sei que você tá no hospital, mas eu queria muito que você fugisse do hospital e viesse aqui. Eu falei, não, acho que eu vou dar um jeito, né? E daí foi aquele dia que você vai, faz unha, cabelo e tal. E cheguei lá, conheci a Cica, né? Daí eu contei minha história, a gente conversou, então, assim, Não, ela é muito super- referência. Eu acho muito que ela que referência. contou de você pra mim, que daí eu comecei a te seguir. ver alguma Pode ser coisa. assim, pode ser assim, foi. Pode ser. Sucesso pra você. Sucesso é a minha família e a minha empresa e Deus, todos os pilares alinhados. Um sonho. Um sonho, escrever um livro. Uau, eu não sabia disso. Um ranço. Um ranço. Eu acho que um ranço, gente. Pessoas que querem ter o sucesso, mas não querem dar o sangue para ele. Se você quiser, eu explico, tá? É porque assim, costumo falar que se eu vendesse o mesmo modelo de sofá que eu vendia quando eu comecei, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu tive que mudar, aceitar desafios, procurar tapeceiros e outro tapeceiro e errar, até acertar o que cada tapeceiro faz de bom. Por senão eu mandava para um para outro. E eu já tive a oportunidade de tentar levantar pessoas que não querem ser levantadas. E aí vai de cada pessoa, mas a gente fica com um ranço interno porque a gente sabe que dá, que vão fazer, vão para frente, mas as pessoas, elas mesmas se limitam, né? Então eu acho que o se limitar. É o seu ranço. A É. gente não pode querer mais que o outro, né? Uma frase. Uma frase, põe o pé que Deus coloca o chão. Oh, beleza. Uhum. É isso aí. Ele é todo meu Filhos? chão. Filhos, meu coração fora do peito, ela é tudo para mim. Família. Família, meu pilar principal. Trabalho. O meu pulsar, a minha paixão. Qual é o seu próximo passo? Eu tenho alguns. Ai, perdão, gente. A expansão da empresa. A gente quer abrir uma base de decor no litoral. Estamos com o projeto do treinamento online para tapeceiros. E também o meu livro que vai chamar O Levantar. Uau. Deus. Deus é o único, tudo, a base e o meu sócio. Com ele como sócio, gente. tem Olha, como dar a gente errado. garante. A gente vai dar tudo certo aqui. Ele é nosso sócio majoritário, né? Majoritário. Ai, não tem erro, viu? Mais Melhor uma sócio que reunião de existe. manhã com ele, que dá tudo certo Alinha depois. tudo, né? O dia E vai embora. Que não, pá, que não vai gostoso. haver desafios. Não, não. Mas é outra história. A gente consegue daí seguir, né? Na jornada. São certeza. desafios que a gente sabe que vai dar conta, né? Porque foi ele que colocou, né? É importante até só para finalizar que quando eu não tinha a Antonella e quando o meu espiritual não estava tão aflorado, qualquer cliente que mandasse mensagem para mim era o fim do mundo. Eu não dormia, eu tinha crise de ansiedade, é por isso que eu comia compulsivamente. E depois que a Antonella nasceu e eu percebi que o meu único problema real seria se ela estivesse doente, ou se acontecesse algo com ela, ou com meu marido, ou com a minha família, eu parei. Hoje em dia, todo problema é resolvível e vai ser resolvido no tempo devido. A gente não pode ficar jogando o cliente sempre na frente do nosso pilar. Exatamente.
Então, Deus dá uma paz que excede o nosso entendimento, né? Não Exato. adianta. E, meu, poderíamos ficar aqui, né? O dia todo. Que conversa gostosa, que papo incrível, né, Ná? Eu queria falar para quem está nos assistindo que se você gostou, compartilhe, né, com outras mulheres, com homens também, porque foi um papo aqui de muita família, de mulheres que valorizam, né, a família. Então, compartilhe esse episódio, porque ainda teremos muitos outros episódios incríveis como esse. E eu quero que vocês deixem agora um aprendizado final, tá? Vocês olham aí para a câmera e deixa para quem está nos assistindo, assim, um aprendizado que você fala, cara, todo mundo tinha que saber isso. Todo mundo tinha que conhecer isso. Pode começar. bom, eu acho que todo mundo precisa saber que é possível. Para quem não é herdeiro, meu irmão não tem uma perna e faz coisas mais do que 5 pessoas juntas fazem. É possível desde que você esteja disponível para acessar o que Deus tem para você. Porque eu vejo Deus abrindo porta e as pessoas fechando. Então, deixa a porta aberta, deixa ele entrar, deixa ele agir, põe o pé, ele vai ser o chão e ele vai sustentar todas as coisas. Acho que é Bom. isso. Paula? O aprendizado que eu deixo é Pode olhar ali, Paulinha. o aprendizado que eu acho que vem me impactando cada dia mais, porque é um aprendizado diário, é sobre realmente a gente colocar o pé e ir, é confiar em Deus mesmo. Porque eu falo que a maternidade me deu despertar para o meu empreender, foi Deus que me deu o despertar de que eu poderia, sim, ter um maternar e um empreender, né? Foi Deus que me colocou que não. Vai fazer isso que vai ser possível. E eu acho que quando a gente se abre para isso, que a Ana falou, a gente se abre para as coisas que Deus coloca na nossa porta, nada vai dar errado. Nada, nada, nada. É verdade. Que lindo, que gostoso. Maravilhoso. Gente, só tenho a agradecer a presença de Eu que vocês. agradeço. Que tenha Obrigada. sido um momento de vocês até relembrarem a história de vocês e valorizarem os passos que vocês estão dando. A gente fala do zero ao topo, porque vocês chegaram muito longe, mas eu sei que nem de longe esse é o topo de vocês, que vocês vão ainda muito mais à frente, como mulheres influentes, mulheres de valores fortes, mulheres capazes de transformar aí o mundo, né, ao redor de vocês. Só tenho a agradecer, Ana, Paula, né, Cá? Muito obrigada. Obrigada mesmo pela disponibilidade, pelo carinho. E Esse foi o nosso podcast Elas no Topo. Se você tem alguma pessoa que você fala, gente, essa pessoa tinha que estar nessa cadeira, deixa aqui nos comentários pra gente saber. Curte, compartilha e a gente se vê no próximo episódio.